né? Criar um banco de dados, que nós estamos fazendo, trabalhar no sentido de organizar relatórios técnicos, estudos científicos, né? E não tem jeito, a gente tem que pensar que a universidade, os grupos de pesquisa, né, os centros de educação, tem um papel fundamental nisso. Sem essas instituições, não adianta pensar em modernidade, não adianta pensar em evolução, em crescimento, não tem sentido, né? E com isso a gente coloca a universidade de frente, né, dessa história, né? Porque o conhecimento está na universidade. Fábio, bom dia. Henrique, bom dia. Prazer grande, cara. CCBA, é mais um parceiro nosso. Então, quer dizer, não adianta pensar em desenvolvimento e crescimento sem pensar na ciência, enfim, no conhecimento. É isso que nós estamos fazendo, né? E já temos algumas experiências importantes, como publicações mesmo, né? Hoje a gente tem essa parceria com o Rio de Janeiro, está bem fortalecida, né? Temos trabalho, né, em conjunto, né? Aliás, esqueci de falar da Lia Rosenclever, que é outra professora que participa com a gente também, mas ela é do Rio de Janeiro, é professora da UFRJ e hoje dirige aqui o curso de doutorado e mestrado na Cândido Mendes. Mas é uma grande parceira, né? Também. Enfim, e existem todos esses fluxos, né? Essas publicações, esses boletins que já são organizados mensalmente, né? É evidente que a gente tem muita estrada para caminhar ainda. E agora com esse grupo, já trabalhando aqui, né? Nós pensamos em desenvolver, vamos dizer assim, algo mais prático, mais efetivo, né? E tivemos aí a felicidade de nos aproximar do Dr. João Gomes, né, da equipe do comitê, e que tem trabalhos importantes, né, no que diz respeito à questão hídrica da região, né, esses canais que são tão importantes na região e tal, e vimos um grande diagnóstico, né, já elaborado por ele. Então, partimos daí, né, partindo desse diagnóstico, pensamos em modelar algo para o Rio de Janeiro. Quer dizer, modelar algo em que sentido? Nós acreditamos que não basta ter recursos, né? Recursos precisam ser transformados em riqueza. Essa é a ideia. E essa passagem, né, de recursos e riqueza, aí que está a importância do conhecimento. Então a ideia é exatamente, a partir desses recursos, pensar uma modelagem para o desenvolvimento. Como, vamos dizer assim, multiplicar, ampliar, né, uma condição que nós já existente de baixa produtividade ou produtividade inexistente em algo que possamos considerar como riqueza. Se nós conseguirmos pensar isso, naturalmente nós estamos diminuindo a desigualdade, nós estamos contribuindo para o bem-estar de uma comunidade, de um território. E também essa é uma outra visão que nós temos, né? Que você não pode pensar esse tipo de coisa para um país, né? No seu contexto geral. Porque um país é muito diferente, né? Então, você precisa pensar isso territorialmente. Territórios que ofereçam condições, né, mais ou menos ajustadas, né? E que permitem, naturalmente, essa intervenção. Então, essa é a ideia, a grosso modo. E, então, pegamos, né, enfim, algumas ideias, projetinhos, e tentamos ordenar isso. Esses bolsistas estudaram temas específicos. Aí eu considero que a nossa proposta, a nossa discussão, né, que vai sair da universidade, naturalmente, né, posteriormente, ela é inovativa. Ela é inovativa porque, primeiro, questionamos essa questão, essa visão microeconômica, de que o produtor, o empresário, uma empresa sozinha, ela vai resolver, né, os problemas dela, enquanto empresa, e da sociedade em que ela atua. Primeiro, não dá. Questionamos essa questão da transferência de tecnologia pura e simples. Você transfere tecnologia, muitas vezes, para quem não tem as condições adequadas para absorver essa tecnologia. Não adianta. A mesma coisa na transferência de recursos, dinheiro. Não adianta você ter dinheiro e transferir dinheiro para unidades produtivas que não têm a preparação adequada para isso, né? Questionamos essa questão do modelo global, né? Enfim, questionamos tudo que se diz, que se costuma discutir, né?
e colocamos alternativas, né? Então, estamos estruturando basicamente isso. Então, nós temos temas, por exemplo, da produção coletiva, que não é a cooperativa naturalmente, né? E isso só pode acontecer com vamos dizer assim, com a introdução de metodologias. E nós trabalhamos com uma metodologia, que é a metodologia da pesquisação, que está em estudo. Trabalhamos com a teoria do desenvolvimento regional, né? Que é uma teoria que avançou a partir dos primeiros contextos, né, do desenvolvimento e crescimento econômico, né? E estudamos o Rio de Janeiro, enfim, estamos estudando ainda, naturalmente, né, a sua evolução histórica, econômica, né? Estamos estudando também a questão do petróleo, porque quando a gente discute alternativas, né, para o Rio de Janeiro, não é a alternativa ao petróleo. Normalmente a gente costuma, enfim, ir para os extremos, né? Não é isso. Não é alternativa ao petróleo. São alternativas que possam, na verdade, inserir parte importante dos nossos trabalhadores, das nossas empresas, né? Melhorar a vida das pessoas, independente desses grandes projetos de base em recursos naturais existentes, como o Porto do Açu, como o petróleo. Essas coisas vão continuar existindo e estão fora do nosso alcance, né, de intervenção, naturalmente. E, ao contrário, quando você começa a olhar esses recursos endógenos, locais, né, regionais, você tem condição de ampliar a sua musculatura, se fortalecer, de maneira que você aumente o seu poder competitivo nessas atividades tradicionais e possa também se inserir nessas atividades de tecnologia, né, baseada nesses recursos recursos naturais. Né? Então, essa é a nossa discussão. Nós não fizemos um cerimonial, né, vamos dizer assim, daqueles especializados, né? Enfim, eu estou tocando e eu gostaria de pedir, inicialmente, né, que o nosso reitor fizesse essa abertura mais formalizada. Né? Então, por gentileza, doutor Raul, palavra de obrigado mais uma vez. Bom dia a todas e todos. Na grande verdade, a universidade, todo mundo sabe, ela foi criada por desenvolvimento da nossa região, norte e noroeste do estado, e a gente entende que norte e noroeste do estado é a ponte do Rio Niterói para cá, ou seja, um pouco mais amplo que a região que está aqui em torno da gente. Nesse sentido, temos trabalhado no desenvolvimento de diferentes projetos que tenham aplicação prática no desenvolvimento dessa região. Então, a UENF, ela está se fazendo presente em atividades bem mais concretas para o desenvolvimento da região e da interação com o município. O desenvolvimento do capital social, para a gente poder garantir o desenvolvimento da região, é importante. Então, nesse sentido, a gente apoia diferentes projetos, a instituição, e tenta, os poucos recursos, inclusive recursos a nível de pessoal, que temos, poder direcionar para esses projetos. Eu gostaria de mencionar aqui 3 projetos que a gente está realmente trabalhando, que no futuro próximo vai dar resultado grande para a gente. O primeiro projeto está relacionado com os assentamentos. Nós temos vários assentamentos na região, por anos, e eles não recebem a terra. Entre outros motivos, porque não tem um projeto de produção que realmente o INCRA entenda como um projeto interessante de produção e que é um projeto efetivo para poder receber a terra e entregar todo o direito que ele tem de receber, precisa da participação da gente, para através desse projeto e essa interação com o pessoal dos assentamentos, a gente conseguir que seja entregue a terra e um projeto produtivo através do qual as nossas cidades vão conseguir se alimentar com a produção agora desses produtos. Então, nesse sentido, a gente tem já um projeto elaborado, apresentado ao INCRA, e que muito provavelmente seja um projeto padrão para todos os assentamentos, ou seja, daqui para frente. E isso com o governo anterior, acredito que o governo atual vai ficar mais fácil. Qualquer acesso ao assentamento, a gente tem um projeto de desenvolvimento para passar do assentamento à produção. Então, trabalhamos nisso, inclusive com a formação do pessoal dentro dos assentamentos,
a elaboração do edital para entrega da terra, todo esse processo já está completo. Então vai ser, no momento em que seja lançado, vai ser um passo significativo da Universidade do Desenvolvimento, principalmente tanto para o desenvolvimento agrário, quanto para o desenvolvimento social, porque a gente vai conseguir atender aquele público, e alimentício para a nossa região, ou seja, quase todo o alimento que chega para a gente, ele vem do Rio de Janeiro. O segundo projeto que a gente está atendendo diretamente é um peixe. Nos incomoda muito que o Estado do Rio de Janeiro, quando se discute a nível do Rio de Janeiro, é só a capital, a região metropolitana, e quando vai muito mais longe, na Baixada. Norte e Noroeste do Estado está fora de todo esse processo. Mas a produção aqui se resume, não, é tal pessoal rico que produz petróleo. Não é verdade. E como esse dinheiro é colocado, como é que a cana-de-açúcar nos afeta dentro da produção da nossa cidade, funções de pobreza que a gente tem ao lado de cada uma das usinas. Então é importante, com números, a gente demonstrar a importância da nossa região. É importante um projeto como o que está sendo elaborado aqui, para a gente poder apresentar alternativas. Alternativas para o desenvolvimento, alternativas para o crescimento, alternativa para a utilização do dinheiro, que muitas vezes é mal utilizado e, consequentemente, a gente não tem o resultado que a gente espera em relação a isso. Campo tem recebido royalties há muito tempo. A região toda tem recebido royalties há muito tempo e o efeito disso a gente vê muito pouco. E isso será, no nosso entendimento, pela falta de um projeto de desenvolvimento que realmente atenda a região e esse objetivo com o qual a gente trabalha com o UNIPERJ, com o qual a gente apoia o UNIPERJ, com o qual a gente inclui o UNIPERJ dentro de um grupo de desenvolvimento que tem seu desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, dirigido pela LESC, tá? E a gente conseguiu determinar alguma pequena quantidade de recursos humanos para poder atender a necessidade do grupo. O terceiro projeto nosso, em relação ao desenvolvimento, tem a ver com a presença da UENF em todo e qualquer processo ambiental aqui na região. E aqui, o João, com o Parque Paraíba, a Marina, com a sua apresentação, a presença da gente em todos esses lugares é fundamental. Se nós não temos água para a gente, não vai ter gente daqui a pouco. E essa discussão entre a água e a produção, entre água e peixe se comporta, entre aumento ou não do nível, é uma discussão que a UENF tem que estar presente. Então são três projetos, entre outros tantos, que nós temos colocado muito empenho para que eles vayam para frente. Qualquer quantidade de recursos a gente tem colocado nas nossas poucas possibilidades, porque não são tantas possibilidades assim, mas a gente tem apoiado na medida do possível em tudo isso. Então é importante que, além da gente formar pessoal, que além da gente ter uma parte importante de investigação, que além da gente ter uma parte de extensão muito forte, que a gente consiga também atender às necessidades mesmo de desenvolvimento da universidade. Um quarto projeto, que está ainda no Conselho Universitário para ser aprovado, ele trabalha diretamente com a parte do pessoal, que é o que a gente chama da residência profissional. As prefeituras carecem de pessoas qualificadas e, ao mesmo tempo, carecem também da possibilidade de fazer concurso para ter essa pessoa qualificada. Pois bem, por que eles não dão a residência para estudantes da gente, recém-formados, que evidentemente vão ter uma interação direta com professores dentro da nossa união? Muito bem? Então, é uma explicação. Então, é uma discussão se você apontar um diagnóstico, um problema, mas você tem que ver também o outro lado da moeda. Muito bem? Então, uma outra questão também que evade renda do Estado do Rio de Janeiro é que a maior empresa do Brasil que está no Rio de Janeiro, a aquisição de bens e serviços dela é 80% ela adquire fora do Estado do Rio de Janeiro. Muito bem? Então, as compras que faz a Petrobras, os seus fornecedores estão fora do Rio de Janeiro.
Então, a renda não está o quê? Não está circulando no nosso sistema econômico. Muito bem? Então, é um dos problemas que o Mauro Osório identifica, tá? Que, segundo ele, se a gente conseguisse formar uma base industrial encadeada, onde essas rendas pudessem alimentar o sistema econômico, a realidade seria outra. Entretanto, não depende só da gente. É uma coisa mais nível nacional. Ok? Agora, a gente vai ver agora, esses dois pesquisadores, o Jorge Natal e o José Luiz Viana, eles fazem uma restrição a esse discurso, né, de que a capital saiu do Rio de Janeiro, tal. Em todo seminário, em todo artigo que se inicia uma discussão sobre o desenvolvimento econômico, existe sempre essa pauta, tá certo? E o José Luiz Viana e o Jorge Natal, eles dizem, olha, existe sim esse problema, a capital era aqui e tal, mas a gente não pode, né, estar se vitimando sempre olhando o passado, porque saiu daqui. Nós temos que olhar adiante e buscar as soluções, tá certo? O artigo que eles fazem, o Jorge e o José Luiz, eles né, fazem essa discussão e classificam como uma vitimização. A nossa elite acadêmica, os pesquisadores, ficam se vitimizando muito com essa questão sobre a saída da capital federal do Rio de Janeiro. Entendeu? Vamos lá. O José Luiz Viana e o Jorge Natal fala sobre a fragilidade industrial nossa, né? A gente tem que ter uma estrutura encadeada, é o que o Mauro Osório falou. 80% dos fornecedores que tem a Petrobras são de fora, isso é injustificável, não é verdade? Então, como que você vai ter uma base industrial, econômica, encadeada, se a renda sai sempre daqui? Você não produz nada? Então, é uma coisa que tem que ser pensada, refletida para ir para o governo do Estado fazer as políticas públicas, tem a AGRIO, entendeu? E a gente pode dinamizar melhor a produção interna do nosso sistema econômico. Né? A proposta que faz os pesquisadores, vamos lá, a necessidade de se atrair as empresas, isso aí é uma coisa, né? Óbvio, vamos lá? Muito bem. Dentro de um contexto, né, de uma reforma a nível nacional, uma reforma tributária, você aplicar um imposto escalonado, né, de certa forma, que essa arrecadação maior, ela vai servir para que o Estado faça uma política pública mais eficiente com essa renda. Vocês percebem o seguinte, que a nossa questão maior, não sei se vocês perceberam, é que a renda não circula dentro do Estado do Rio de Janeiro. Esse é um grande problema que nós temos hoje, um gargalo muito sério do Rio de Janeiro. Ok? Só um pouquinho lá. Eles falam também sobre o aspecto jurídico, fazer uma discussão sobre o repetro que é concedido às empresas multinacionais que fazem as importações de bens de capital, é feita essa isenção, então uma discussão para fazer uma isenção mais seletiva, ok? E também o Jorge Natal e o José Luiz Viana, eles falam sobre um desenvolvimento mais integrado, regional, entendeu? Para a gente poder articular mais as vocações que possuem as respectivas regiões do Estado do Rio de Janeiro. Isso aí é uma briga, é um vespeiro desgraçado.
o Jorge Natal e São Luís, eles querem mexer com a aposentadoria do Judiciário do Rio de Janeiro. O objetivo é aumentar a receita do Estado. Isso aí é uma luta inglória, né? Uma luta inglória realmente é mexer com o vespeiro, né? Os homens, esses caras são complicados demais. Aí nós temos o Gadelha, que faz uma proposta muito interessante para a gente usar o recurso do SUS e fazer uma diversificação industrial e edificar uma indústria de saúde no estado do Rio. Muito bem? Isso foi feito agora com essa crise sanitária. As indústrias de moda íntima de Friburgo fizeram uma reconversão industrial. Elas iniciaram a fabricação de máscaras, né? Fizeram jalecos médicos, muito bem, e atenderam a demanda em função da pandemia que nós tivemos aí agora no ano de 2020. É uma saída para que a gente possa, de certa forma, absorver essa renda do SUS, absorver essa renda que circula aqui e voltando, né, ao mesmo discurso do Mauro Osório, ou seja, né, as compras que o Estado do Rio faz por deficiência da sua indústria, ela é feita fora do Estado do Rio de Janeiro. Então, é uma ideia de você fomentar a indústria de saúde em simetria com a fonte de renda do SUS, esse orçamento respeitável que nós temos, tanto a nível nacional como a nível estadual. Muito bem? Agora, aí a gente entra agora na parte final da palestra, onde a gente tem onde a gente tem os pesquisadores Alcimar Ribeiro e a Lia Hasenkleber, onde eles falam que os grandes investimentos, como tem aqui o Açul, temos aqui, né, a Petrobras, tal, isso não é sinônimo de desenvolvimento econômico. E a gente sabe disso porque a gente vive aqui na região. Então, eles fizeram uma discussão muito interessante sobre essa questão. É coisa rápida. Muito bem. Então, ele diz o seguinte, né, que grandes investimentos, seja na infraestrutura de petróleo, de porto, né, isso aí gera o quê? Gera uma expectativa de desenvolvimento econômico muito grande. Obviamente, quando você vê aportar uma estrutura do porto como está em São João da Barra, você vai ver, poxa, se São João da Barra vai virar um Eldorado, o Porto do Açul, são dois fundos de investimentos que estão lá, o AIG, o outro é árabe, cujo nome lembro, então você diz, não, isso aqui vai virar, né, um Eldorado. Entretanto, a gente vê alguns números aqui que desanimam a gente, por gentileza. Bem, eles identificaram, o professor Alcimar e a professora Lia, que houve uma melhora no emprego formal, no valor adicionado, receita do ISS, né, e outras variáveis. Tá? Em termos nominais, no recorte de tempo de 1996 a 2016, a receita pública de Campos, né, os tributos, aumentou 1.005%, a de Itaboraí 300%, a de Itaguaí 1.199%, a de Maté 2.919%, a de São João da Barra, cujo ano base é de 2001, aumentou 5.000%, né, aproximadamente. Então você vê que o dinheiro tem, é verdade, a gente tem esse portão aí na praça de dinheiro tem. E daí? Tá certo? Então vamos lá. Aí nós temos aí o depósito à vista. O dinheiro que circula no banco, né? Está lá no depósito à vista.
Na economia de Campos, de 10 anos, ele aumentou 153%, de Macaé 63%, São João da Barra 158%, Itaboraí 42%, Itaguaí 115%. Ou seja, o dinheiro está circulando na rede bancária. Então, o problema não é o dinheiro, porque ele circula, o depósito à vista está dado aí. Muito bem? Vamos lá. O valor adicionado fiscal, o que entra e o que sai da economia, tá certo? De Campos aumentou 129%, de Macaé 527%, de São João da Barra bota 1000%, vamos colocar assim, Itaboraí 689%, e só Itaguaí que sofreu uma queda de 117%, isso aí é uma exceção, certo? Vamos lá. Bem? Então, onde se conclui, onde se fecha a nossa palestra, dizendo o seguinte, né? A hipótese considerada é de que o crescimento apontado nas variáveis, não necessariamente é incorporado ao sistema econômico local. Muito bem? A riqueza gerada, ela pode fugir para outras regiões quando as empresas locais não apresentam o que? Compatível capacidade de absorção. É o que Alcimar sempre fala. A maior dificuldade que tem o Estado do Rio de Janeiro é o que? É fixar a riqueza no local onde ela é gerada. Muito bem? E como que você vai gerar riqueza, vai fixar riqueza, ancorar riqueza, se tudo que o Estado do Rio de Janeiro adquire é de fora? Somos os maiores exportadores, extraímos muita riqueza do petróleo, entretanto, refinamos em Caxias, a refinaria, de certa forma, está hiperutilizada, né? Agora, a ideia seria fazer refinarias aqui no Estado, seria também uma forma da gente fixar essa riqueza aí. Muito bem? Vamos lá? E, por fim, agradeço a todos a paciência que tiveram com a gente aí. Muito obrigado. Parabéns, Alves, o filósofo de Alves, né? Ele falou que o nosso teatro é bem real. Meu amigo Etevaldo, Rodrigo, Prazer Grande, Rogério, obrigado pela presença. Mas esse nosso filósofo, né? Então ele diz que nosso teatro é real, e é real mesmo. É real mesmo, né? É real mesmo. Eu falei desse teatro só para a gente encadear, né? Mas é bem duro. Então a gente pôde observar. Obrigado pela presença também, meu amigo aqui, produtor, né? Rural, né? É bem dura realmente, né? E dessa dureza que foi apresentada para os alvos aqui, né? A gente nota ainda que existe uma dependência muito forte do petróleo, né? No Rio de Janeiro. É evidente, né? Existe uma dependência. E eu não vou falar nada, eu vou pedir então que o Matheus, né? Possa fazer a discussão sobre a realidade do setor petrolífero aqui no nosso estado. Obrigado, Matheus. Matheus, eles são bolsistas, né, do nosso projeto, TIC, e eles são estudantes de engenharia de petróleo. Né? Primeiramente, quero dar bom dia para todos, agradecer vocês terem vindo. Como o professor Silvio bem colocou, nós somos alunos de engenharia de petróleo. E hoje a gente vai falar um pouco do histórico da Bacia de Campos e o aproveitamento desses campos maduros, né? Porque a Bacia de Campos, ela apresenta, em sua grande maioria, poços já maduros no final da sua vida produtiva aí. Então,
A gente vai apresentar um pouco da história. Bom dia, pessoal. A trajetória da City Campus teve início na década de 70. Ela pega do norte do Rio de Janeiro ao sul do Espírito Santo. E essa trajetória teve início através de estudos sísmicos, magnéticos, geológicos. E não é à toa que é uma das maiores bacias que a gente tem de exploração. São aproximadamente 116 km², 1.000 km². E antes da descoberta do pré-sal, a bacia de Campos apresentava o potencial de produzir cerca de 14 milhões de barris. A gente vê que é bastante coisa, que proveria a autossuficiência do Brasil até 2026. É onde a gente vai ver que tem uma grande queda, uma curva decrescente muito grande. Desde a década de 70 produzindo é bastante tempo, né? São mais de 50 anos aí produzindo petróleo. Você vê como é grande, né, a força produtora da bacia de Campos. Aqui a gente preparou um mapa mostrando os principais campos aí de produção da bacia de Campos. Uma atenção especial para Marlin, né? Albacora, Garopa também, São Mineiro, foi o primeiro, né? E essa é uma visão geral aí da nossa região aqui. Bem, aí a gente vai entrar nas tecnologias empregadas aí para revitalização desses campos, o que está sendo feito para otimizar a produção desses campos maduros. Bem, os campos maduros eles são a espinha dorsal da produção de petróleo aqui na bacia de Campos, porque eles representam 2/3 ainda da produção total, ainda com a descoberta do pré-sal caminhando aí na produção. Nós preparamos ali um gráfico onde mostra a curva de início de produção do poço e como ela vai declinando ao longo do tempo, né? Até chegar ali no quase zero a vazão de óleo por dia. E em seguida a gente vai apresentar algumas alternativas, né, para poder melhorar a recuperação de óleo nesses poços. Aí tem aqui algumas formas de recuperação, que vem desde primária, secundária até terciária. Hoje, quando um campo regular chegar à sua fase madura, o operador pode iniciar a recuperação primária, em que a produção do reservatório vem de uma série de mecanismos naturais, como fluxos naturais de elevação artificial, entra também gás lift, que é uma forma também de recuperação. Quando a gente começa a produção do poço de petróleo, ele costuma, devido à pressão subterrânea, a subir naturalmente. E ao longo do tempo, quando essa vazão vai diminuindo, a gente precisa de certos mecanismos artificiais para poder fazer o óleo subir, né? Então a gente preparou ali a recuperação primária, secundária e terciária. Sendo a primária mais barata, a secundária intermediária e a terciária a mais cara de todas, mas também com um fator de recuperação maior, de 50% a 80%. Então vai depender se o operador daquele poço, que arrematou o poço no leilão, ele vai optar pela recuperação terciária, que é a mais cara, mas também tem um fator de recuperação maior. Depende se é viável financeiramente, economicamente para aquele operador. Aqui a gente separou duas fotos, duas imagens que mostram a injeção de água e a injeção de gás nesses poços, onde é necessário perfurar um outro poço, um poço injetor, para poder fazer a recuperação desse óleo que está faltando subir ainda. E aqui na bacia de Campos, a revitalização desses poços ela pode render até 12 bilhões de dólares nos próximos 20 anos. Então é por isso que muitas empresas multinacionais, norueguesas, britânicas, americanas, estão interessadas nesses poços remanescentes aqui na bacia de Campos, nessa revitalização. E o fator de recuperação pode aumentar para 45% com esses investimentos, saindo dos atuais 14% que a gente tem hoje. Preparamos aqui também uma informação sobre o PROMAR, que é o Programa de Revitalização e Incentivo à Produção de Campos Marítimos. É um projeto do Ministério de Minas e Energia que visa atrair essas empresas para recuperar justamente esses poços que se encontram em fase de desinvestimento por parte da Petrobras e acabam entrando em leilão, né?
E as principais empresas que arremataram esses poços, a gente separou ali, é a Trident Energy, a PM, a PetroRio, a BW Offshore e a Petronas, que são as principais que arremataram diversos poços aqui na Bacia de Campos e estão com esse projeto de revitalização deles. Aqui é outro gráfico que a gente preparou também, onde a curva amarela mostra a produção de um poço que recebeu o investimento para ser revitalizado, e a curva de baixo mostra o declínio dele se não tivesse esse investimento aí na recuperação dele. Né? Aí daí vem uma pergunta, com tanta renda entrando no longo da história da Bacia de Campos, por que o petróleo não resolveu os problemas da economia de Campos, mesmo depois de décadas? Onde tem uma renda petrolífera, é uma variável independente e não tem o poder de representação significativa da riqueza do município, e onde indicadores mostram esse resultado, que o petróleo não atende às expectativas. Porque a teoria enfatiza que a abundância de recursos naturais muitas vezes afasta o investimento público e privado. Porque não focar também em outros setores, como o nosso setor citou a cana-de-açúcar, que já teve uma grande exploração, já foi destaque de produção, na verdade, da cana-de-açúcar. E tem alguns dados do nosso município, né, que mostra os nossos municípios da bacia, que mostra a renda de petróleo no orçamento. Eu tenho destaque para 2020, a armação de Búzios, Issamã. Foi como o professor Zé Alves colocou na apresentação dele também, a tendência é cada vez mais os municípios serem menos dependentes das rendas de petróleo por motivos óbvios. Né? Então, a armação de Búzios ali em 2005, o petróleo tinha participação de 50% no orçamento do município, em 2020 caiu para 28%. Então é uma coisa natural que tende a acontecer ao longo do tempo, e os municípios aqui da nossa região precisam buscar alternativas, né? Como investimento em outras áreas econômicas, no pequeno produtor, na vocação regional daquele lugar. Né? E sobre destaque exemplos, na verdade, são Brasil e África, tem muito recurso e não tem investimento adequado para desenvolver. Isso destaca o professor Ribeiro e Razequer, por conta da fragilidade política que se encontra. E esses dois exemplos, esses dois países se encontram numa situação paradoxal, onde tem elevados estoques de recursos, riqueza concentrada, fragilidade política e desigualdade. São países que recebem muitos royalties de petróleo, muito dinheiro de recursos naturais, só que tem uma fragilidade política ainda, e, enfim, vários problemas, e acaba sendo uma maldição dos recursos aí, né? É isso. Obrigado aí, gente. Obrigado, parabéns. Bem, voltando ao nosso teatro, né? O filósofo José Alves, né? Demonstrou aí a trajetória histórica do Rio de Janeiro, os problemas, né? Que são evidentes, e a dependência do petróleo. Dois Mateus, a nossa dupla sertaneja, mostra uma realidade dura do petróleo, né? Quer dizer, esse petróleo que em 2009, essa bacia produzia 87% do petróleo do país, hoje produz 28%. Né? Então você veja que toda essa trajetória de abundância, né, nos levou a que não respondem mais à nossa sociedade. Eu vou ter a oportunidade de mostrar. A vida é dinâmica, a vida é muito dinâmica, né? Então, o projeto do Baixo Paraíba é importantíssimo. Primeiro, que ele trata de um território. Aí está a primeira inovação. Trata de um território. Mapeou, não é, o entorno desses canais. Nós temos recursos ali, recursos não explorados. Veja só, recursos não explorados. E nesse território, 30% é cana-de-açúcar. Olha que contradição, a cana-de-açúcar ela costuma ser importante apesar do declínio da indústria açucareira.
Nós tivemos 25 usinas, temos hoje 2. Mas essas 2 começam, né, a demandar, vamos dizer assim, insumos a cana-de-açúcar que não tem. Essas usinas trabalham com 50% de capacidade ociosa. E existe um projeto de trazer mais uma indústria, mais uma usina para operar na próxima safra. Não tem cana-de-açúcar, essa que é a verdade. Tanto é que não tem, que a cana-de-açúcar é caríssima hoje. A cana é cara hoje. Então, olha o tamanho do problema que nós temos. Olha o tamanho do problema que nós temos. Então, eu trago... Desculpa. É só o valor que dá mesmo. Não é Covid, não. Eu trago uma reflexão, né, dos senhores. É assim, eu estou chamando aqui, pode botar, de aspectos, né, aspectos de uma modelagem para o desenvolvimento. Evidente que a gente está trazendo de uma fórmula pronta, não é isso. A gente está trazendo alguns aspectos, né, que a gente precisa aprofundar a discussão para aí sim, né, desenhar esse projeto alternativo para a gente. Né? Eu vou aproveitar ali até mesmo a presença do nosso amigo doutor. Desculpe, está se movendo, perdão. Luiz, eu até conversei rapidamente com ele, né? E quero reafirmar de novo que também existem esforços, né, diversos de colocar a agricultura, vamos dizer assim, num patamar representativo, né, para resolver os problemas econômicos da região. Né? Eu tenho dito que isso aí, pensar na agricultura da forma que nós pensamos tradicionalmente, né, da forma que ela opera hoje, não vai. O João acabou de mostrar aqui, nesse diagnóstico, né, que nós temos problemas até mesmo de documentação. Nós temos problemas, os produtores falam muito, né, Zé Luiz, falam muito sobre a agricultura familiar, que é isso, que é aquilo, que é outro. O governo municipal compra alimentos para as suas escolas. Nós temos 500 mil habitantes aqui, né? 500 mil habitantes. A alimentação que nós consumimos, né, especialmente as escolas, as escolas públicas, são alimentos que vêm de outros estados. E aí, muitas vezes, diz o seguinte: mas o produtor não tem o DAP, que é o documento que autoriza a vender para a prefeitura, né? Como se a culpa fosse do produtor. Né? Não tem, então ele está excluído. Né? Então, nós temos problemas gravíssimos. Como você pode imaginar que a agricultura funcionando da forma que funciona hoje vai resolver o quê? Nada, é sua existência mesmo. O esforço que o senhor desenvolve lá, sozinho, que produz, que busca um espaço para comercializar. Mas quando eu falo na agricultura e penso na agricultura, eu estou pensando numa agricultura profissional. Não é no subsídio da prefeitura de ceder o trator, de limpar a estrada, não é isso. Estou falando do investimento. É da área rural ter internet, é da área rural ter estradas boas, né? É do produtor querer viver ali, os filhos dos produtores querem viver lá. Como acontece na Europa, o cara vai na capital, estuda, mas ele não deixa a casa dele no interior, a propriedade dele no interior. E você olha para o produtor rural, você vê que é um produtor que tem todos os recursos que o cidadão da capital tem, e ele não quer sair de lá. Ele é rico, ele tem dinheiro. Então a agricultura e a pecuária tem que ser pensada nesses termos, e não da forma que nós estamos falando hoje. Pega um terreninho ali, baldio, faz uma horta. Não é isso, não é isso. Não dá. Então, se nós continuarmos pensando nessa direção, infelizmente não tem alternativa. Né? E a universidade está aí para isso, de pensar essas alternativas. Né? E um outro elemento importante que a gente vem discutindo é exatamente, que é uma inovação, que é da integração do conhecimento. Não é o economista aqui que vai resolver as questões do desenvolvimento do Rio de Janeiro, ele deixa não. Né? Olha, nós estamos aqui, olha, com um médico veterinário, né, que discute sobre águas. Nós estamos aqui, ó, com um Tagito especialista em energia. Né? Ali o doutor Ari, que é especialista, né, em
métodos quantitativos, estatística, em programação, enfim. E nós temos mais professores, o Molina, o Rodrigo, né? Enfim, o Vilmar, enfim, professores que pesquisam, né? E que têm um amplo conhecimento, né? No que desenvolve. E somente com a integração desses conhecimentos a gente pode vislumbrar qualquer avanço. Qualquer avanço. E no caso do produtor, ele isoladamente também não vai conseguir avançar. Para isso ele precisa ter esse apoio, né? A política pública é nesse sentido. Você tem essa quantidade de conhecimento que está aqui, né? No momento que ele se integra, ele é público. Ele tem que estar à disposição do produtor. E o produtor tem que entender também, né, das limitações dele. Quer dizer, enquanto o produtor estiver isolado, ele não tem escala. Ele não tendo escala, todo mundo vai comprar no supermercado. Não adianta, não adianta. Por mais que ele tenha argumentos que no mundo agrotóxico, não sei o quê, não adianta. Você precisa ter escala, ter um produto padrão de qualidade, né? Tem que ter a capacidade de produzir, de comercializar e de continuar, dar continuidade ao seu investimento, né? E aí a gente traz alguns elementos, né? Para discutir isso, né? Então, veja, pensar o desenvolvimento é pensar no território, né? Não adianta que pensar no Brasil, no estado do Rio como todo. Na verdade, a nação é muito diferente, o estado é muito diferente. Você precisa primeiro desenhar alguma coisa territorialmente de forma que isso possa ser reproduzido. É isso que a gente está trabalhando, né? Quer dizer, e o território de intervenção, que a gente pretende fazer isso, é exatamente esse território que foi desenhado pelo comitê. Porque nesse território você tem recursos. Nós já vimos ali que 30% desses recursos representam a cana-de-açúcar. O restante, né? Nós temos aí a agricultura de baixa produtividade, ou nenhuma produtividade, ou áreas ociosas, você não sabe o que tem aí. Né? E essa é a base do nosso diagnóstico, né? Tá certo? Quando o João colocou, tem água disponível, enfim. Tem o esforço público já, né, identificado. O objetivo dele, né, no caso do projeto, é o uso mais eficiente desses recursos hídricos, e nós estamos vendo isso como alternativa para pensar como transformar esses recursos, né, em riqueza. Certo? Pode pensar, aí o gráfico que eu vou mostrar. E aqui, só repetindo o que o João acabou de mostrar, nós temos 45 mil hectares disponíveis nesse território, 45 mil hectares, né? Com 30% de cana-de-açúcar. 30% de cana-de-açúcar. Né? Com propriedades, enfim, pequenas, médias, grandes. Né? Pode passar. E aí, eu senti a necessidade de ver, vamos dizer assim, em termos de diagnóstico, né? Primeiro da cana-de-açúcar. Se nós, nesse contexto, temos 30% de cana-de-açúcar, né? O que é cana-de-açúcar para a gente? O que é? Né? E, olhando a trajetória da cana-de-açúcar nos últimos 20 anos, olha o que aconteceu. A área colhida de cana-de-açúcar caiu quase 60% em campos, caiu 29% em São Francisco, né? E em São João da Barra desapareceu. Essa cana-de-açúcar que hoje tem a dimensão ali de 20% nesse território. Né? Pode passar, por favor. A quantidade produzida também, a mesma coisa, o Campos perdeu 41%, São Francisco ainda tem uma condição melhor. E a gente consegue identificar claramente isso hoje, que São Francisco, ao contrário do que muita gente coloca, que é um município muito pobre, não é. São Francisco tem muita informalidade, é diferente. Tem muita informalidade. Agora não é pobre, paupérrimo, miserável. Tem dinheiro, né? E a gente observa que a atividade agrícola em São Francisco é muito diversificada. Eu diria que a mais diversificada do estado do Rio de Janeiro. Agora, é evidente que precisa melhorar o seu formato de produção também. Tá? Esse esforço é importante, mas precisa melhorar muito ainda. Né? Em São João da Barra desapareceu, por toda a discussão que o Porto revitalizaria aquelas áreas todas, rurais e tal. Isso não aconteceu, evidentemente. Entendeu? Aliás, muita gente não gosta de se fazer dessa maneira,
Mas o grande projeto que hoje nós temos, tem mais de 15 anos, né? 2007, 2017, 20, 15 anos, 12 anos, esse projeto em que circulou 20 bilhões de reais na região, né? Ele não gerou externalidade positiva para a nossa região, né? Ele gerou externalidade negativa. Tanto é que nesses 15 anos, né, São João da Barra, que é sério, ela piorou. A agricultura, especialmente, olha o que aconteceu. Então, não teve renovação da agricultura, as nossas empresas não se inseriram, nem os nossos trabalhadores, né? Ao contrário do que dizem. Eles dizem que 70% da mão de obra do Porto do Sul é local. Então, uma vez eu perguntei para o cara, é local, o Brasil, então, o contexto é o Brasil, né? É local, né? Se o Brasil for local, ele é realmente. Agora, se for no entorno do Porto, não é 70%, né? Por favor. E a produtividade da cana-de-açúcar, né? Observe que até permaneceu, né? A grosso modo, permaneceu, né? Melhorou, piorou e tal. Mas por quê? O que a gente tem de novidade não, o que tem de concreto aí é que a área reduziu drasticamente, né? Mas as usinas passaram a produzir com uma melhor condição, evidentemente, irriga, né? Tem mais cuidado e tem uma produtividade melhor, né? Mas na média, a produtividade é complicadíssima, é prático da atividade de cana-de-açúcar na nossa região, né? E aí, pô, se a gente só estamos falando de problema, né? Quer dizer, a cana-de-açúcar, que representa 30% nesse território que nós estamos trabalhando, também é um problema, tá certo? Bem, e os outros 70%, que são as atividades permanentes e temporárias, né? Como eu não tenho essas informações do território, eu peguei essas informações dos municípios, que é a mesma unidade, é ali que a gente tem essas informações, né? E aí, em Campos dos Goytacazes, olha o que aconteceu nesses 20 anos, né? Observe que a área colhida de agrícola permanente temporária, né? Ela perdeu metade da área colhida também, tá? E perdeu a sua capacidade. Quer dizer, a atividade agrícola acabou. E eu acho que um produtor agrícola, filho de produtor, eles também não se transformaram em dinheiro para ir para o porto. Isso também não aconteceu, né? Então, quer dizer, isso mostra que a miséria, a pobreza, ela ampliou, sem dúvida, né? Até porque o custo de vida aumenta, né? Quando você tem investimento como esse, você tem um processo inflacionário que acelera, né? Os custos de imóveis, muito caros, etc. Especulação imobiliária. Especulação. Quem não se insere. Exatamente. Quem não se insere acaba tendo dificuldades, né? Por favor. É a mesma coisa aí, né? Quer dizer, vê, também São João da Barra, seguindo o Campos, pede a diversificação. São João da Barra tinha uma produção de coco, de goiaba. O Raul foi prefeito lá, sabe? Hoje, tudo está concentrado. Morei lá, meu amigo. Aliás, você morou quando nós éramos crianças? Moramos. Dancei muito baile, né? O som do biquíni. Mano, não sei o quê. Tempo bom. Ela não foi da minha época. Então, quer dizer, sobrou o abacaxi, quer dizer, a forma de produção, né? Como nós produzimos hoje, é uma forma muito complexa, né? Muito delicada. Eu conversei com o senhor ontem. Tem só pensar o seguinte: o produtor rural, ele depende de insumos. De onde vem insumo? De empresas multinacionais. Ele precisa vender para quem? Ele não tem acesso a mercado. Ele entrega no mundo intermediário, aquele cara que tem uma condição melhor, que montou uma estrutura empresarial. Quer dizer, ele é igualzinho aquele salame no pão, né? Ele é imprensado dos dois lados. A realidade é essa, não tem discussão sobre isso, né? Bem, e aqui a gente tem um gráfico que mostra, de novo, né? Uma condição terrível, né? São João da Barra, Campos especialmente, lá o azul é Campos, observe, como em 15 anos, né, vem caindo drasticamente essa atividade agrícola, né? São João da Barra e São Francisco que ainda consegue sobreviver.
terras abandonadas, pasto, né? Muito mal. Especulação imobiliária. Muito mal cuidado. Esperando valorização. Mal cuidado, pasto mal cuidado, né? Você tem um empresário que planta capim, uma coisa assim, né? Mas não tem nada. Né? Não, se Campos, pela escala, tem chance de virar isso. O que? Virar o quê? Essa questão do uso mais racional da sua terra, pela escala. Sim, sim. Pela taxa de ociosidade, se bem aproveitada. Sim, é Já isso. jogou. Mas a questão é exatamente essa, eu estou chamando a atenção para isso. Recursos, nós temos um estoque de recursos importante. Conhecimento, recursos, né, físicos, nós temos isso. A novidade, que chama a atenção, a inovação, é pensar como transformar esses recursos, né, em riqueza, ou seja, riqueza bem distribuída, que possa inserir realmente a população, não é mesmo? E essa é a ideia. E aí, aqui ainda tem observe esse gráfico interessante, que é o valor real da atividade agrícola, né? O que eu falei sobre São Francisco é verdade, é aquela curva ali amarela, né? Observe que São Francisco, com a metade da área colhida de Campos do Goytacazes, tem o mesmo valor monetário da produção agrícola. Isso é fruto exatamente essa diversificação agrícola, melhor valor, etc. Né? Muito bem, então, a pecuária, né? Ela também tem problemas. Né? Até Campos deu uma melhorada agora nesses últimos 3 anos, né? Em termos de produtividade leiteira, mas é muito inferior ainda à produtividade do lado sul fluminense. Né? Então nós temos ali 1.300 litros de vaca ano, né, em Campos. São Francisco é um pouco melhor também, né? São da Barra é péssimo também, né? Mas mesmo assim é ruim, melhorou nos últimos 3 anos, mas ainda tem muitas dificuldades, né? Bom, e aí sim, aí que eu quero chamar a atenção, é o seguinte, né? Esses elementos que a gente traz para reflexão, para discutir sobre a alternativa, estão aqui, né? Eu insisto que a discussão que se faz normalmente sobre o reaproveitamento e desenvolvimento da região, né, não acrescenta muita coisa. E a gente faz um esforço para mostrar algo novo. Né? E o que é esse algo novo? Por exemplo, a gente traz a estratégia da vantagem comparativa, né? Quer dizer, baseado na discussão do comércio do Ricardo, uma coisa muito antiga que é muito criticada. Mas eu chamo a atenção no seguinte, a gente precisa pegar na história, né, conceitos relevantes e trazer para a realidade presente. E não, né, fazer uma crítica à visão do cara há 300 anos atrás. Não se colocando no lugar dele. É preciso trazer esse conceito para hoje. Né? Por que a vantagem comparativa? Porque quando a gente fala de recursos, né, nós estamos falando de vantagens comparativas. São Francisco tem vantagem comparativa na produção leiteira, né, por exemplo, na produção de abacaxi, certo? Tem essa vantagem comparativa. Mas essa vantagem comparativa por si só também não é suficiente. É preciso transformar essa vantagem comparativa em vantagem competitiva. Ou seja, eu sei produzir abacaxi, como eu vou produzir abacaxi de forma que eu possa manter um padrão de riqueza razoável. Eu sou empresário, eu produzo abacaxi. Aliás, eu conheci, tocando pneu do carro, conheci um rapaz. Ele chegou, começou a conversar comigo e tal, perguntou o que eu fazia, perguntei o que ele fazia. Eu exporto abacaxi. Trabalho com abacaxi. Era uma caminhonete Hilux, né, cheia de ouro, um negócio pesado, né? Ele falou que ele pega abacaxi em São Francisco, pega abacaxi em São Paulo e manda até para o Uruguai. Olha o que eu falei para o senhor em relação ao produtor. O produtor, tá certo? Não é rico igual o cara, não é, mas em hipótese alguma. O cara é rico, pelo menos, né? Tá certo? Então, quer dizer, é transformar isso em vantagem competitiva. Que é ele ganhar dinheiro, né? Tá certo? Essa é a ideia da vantagem comparativa, primeiro, né? A segunda é trazendo a visão aí do filósofo David Hume, de que a melhor forma de melhorar a agricultura é por via indireta, modernizando a manufatura. Na verdade, o que é isso aí? Vender abacaxi por si só
ele pode defender a sua condição familiar, mais ou menos e tal, mas ele não vai ficar rico, isso é verdade, né? O abacaxi, ele precisa também servir como insumo na construção de uma atividade industrial. Aí vai haver uma crítica aos grandes economistas que falam que vão resolver o Brasil industrializando o Brasil. Fala, é muito fácil. Como é que se industrializa esse Brasil, né? Quer dizer, aqui a gente tem como mostrar esses recursos, eles precisam ser transformados em insumos para uma atividade industrial. Que não é o produtor que vai fazer isso, não. A gente vai chegar aí, né? E aí isso vai alimentar, na verdade, a atividade industrial vai alimentar o desenvolvimento da própria atividade básica, que é da produção de abacaxi, né? A reestruturação produtiva com base no território, aí a gente chega nessa condição, né? O que é isso? A gente está pensando no abacaxi, voltando ao abacaxi, né? Não na propriedade, mas um abacaxi do território. Ou seja, olha o que esse vendedor ele faz. Ele pega o abacaxi de São da Barra, soma com o abacaxi de Campos para exportar para o Uruguai. Tá certo? Essa é a ideia do território. Esse abacaxi do território, ele precisa ser tratado não na propriedade, sim no território. Porque é uma questão de escala. A sua escala da sua propriedade não vai concorrer com o que está aqui no mercado. Mas no momento que ele é somado a outros produtos no âmbito do território, você tem uma escala. E aí, quer dizer, essa ideia do território, ela exige integração. Integração dos produtores que precisam se capacitar, né, para produzir um abacaxi num padrão tal que o mercado exige, que valoriza, certo? E ele precisa ter também o apoio de uma governança por trás dele, né? De um apoio, vamos chamar dessa maneira, né? dos principais interessados no assunto. Quando a gente fala em desenvolvimento local, regional, a prefeitura tem interesse nisso? Evidente tem que ter, porque nós estamos falando da região dela. Ela só existe no executivo, né, porque existe a necessidade desse executivo pensar a sua população. Se não, por que executivo? Para quê? O prefeito, se ele não pensa na população dele. Então, ele é comprador, ele é comprador. Você tem sindicatos, outros organismos de apoio, sindicato rural, você tem o SEBRAE, que também tem recursos públicos, tem o SENAI, que é público, você tem as universidades públicas, né? Tudo isso é público, são recursos, né, que tem que estar disponibilizados para atender o fortalecimento dessa reestruturação que a gente acabou de falar. Tá certo? Então, quer dizer, a mudança de paradigma aí, né, essa visão microeconômica, né, para uma mesoeconômica, tá, é que vai possibilitar, na verdade, o aumento da competitividade. E isso aconteceu na Europa, acontece, o próprio conceito de distrito industrial que nós deturpamos também, é incrível, né? A gente faz tudo mal. Deturbamos porque aqui em Campos tem o distrito industrial, que é uma favela, né? Não é isso? É lá na Cotim, né? Vai ser favela. Quando se pensa em distrito industrial, como o Estado fez lá no Porto do Açu, criou o distrito industrial lá, o que vem em mente inicialmente é o espaço físico, é energia, é água, etc, etc. Não. O distrito industrial, tá certo? Ele é uma articulação, né, sociológica. Você precisa pensar não nos aspectos físicos, e sim relacionais. Como você relaciona esse grupo todo? Tá certo? Como você relaciona tudo isso? Quer dizer, e aí que entra, isso é altamente complexo. Imagina que teve um exemplo muito claro disso lá no projeto. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso através, né, da ampliação do capital social. O Raul falou isso aqui mais cedo, né? Ampliação do capital social local. Esse capital social quer dizer exatamente esta capacidade colaborativa, essa capacidade de articular, essa capacidade de troca, tá certo? De cooperação.
Essa é a capacidade, isso é capital social. Dizem que isso é coisa de europeu, é mentira. É mentira porque isso já aconteceu. Quando nós éramos crianças, você mais velho que eu, você lembra muito bem que as manifestações culturais, sociais, religiosas, etc., lá em São Paulo, quem desenvolvia isso? Era o vereador? A própria comunidade, pô. Santo Antônio, tinha até Santo Antônio dos Grossos, pra você ter uma ideia. É verdade, eu não participei, não sei participar. Mas tinha. Eu ia lá. Tinha tudo isso, entendeu? Não era coisa de italiano, isso acontecia. Na década de 70, surgiu um fato novo na política brasileira. O vereador passou a receber salário, que antes os vereadores não recebiam salários. Aliás, tem até uma denominação de vereadores. Os vereadores eram os homens bons, né? Eram os homens bons. Hoje, porra, que trabalho. Mas veja só, então, esses caras passaram a receber salários, né? E a partir daí, por uma coincidência, não posso afirmar só por isso, né? A população passou a ser refém desses caras. Hoje a igreja, para fazer um evento na praça, pede um palanque ao vereador. O cara quer comprar uma aspirina, vai na vereadora pedir. Então, existe, né? Nós deterioramos o nosso capital social. É preciso resgatar isso. O vereador virou uma mini prefeitura. Mas, professor, quando você fala de questão social, eu acho que não é possível. Mas quando envolve a questão que tem visão financeira, econômica, cooperativa, falando de todos, você falou de Bacajá. Sim. Né? Essa ausência do Estado, ela possibilita entrar esses atravessadores. Não sei se tem de mal, se colocou aí esse manuário, outro, se voador, ouro, provavelmente ele não é só um produtor, ele tem que comprar de outros, né? E ele não se torna um atravessador também. Ele já leva isso lá para o Uruguai, não pelo preço que ele. Então essas cooperativas, né, evitariam esses atravessadores. Nós temos um trauma muito assim, que é a Cooperleite, né? Vou ver o pacto, a estrutura da Cooperleite de Campos. Mesmo assim, infelizmente, a ausência dessa visão de cooperativa, de cooperar, a gente vê lá uma massa falida que não desanima a gente. O caminho se mesmo, senão esses atravessadores iam ficar aí. Olha, nós estamos em 2010 aqui, fizemos uma dissertação de mestrado, né? Sobre coagro, né? E a pesquisa nos mostrou exatamente isso. A baixa confiança que existia no setor, né? Fazer com que o intermediário se transformasse no homem mais relevante do processo. Era o comprador de cana-de-açúcar. Ninguém queria vender para a usina, porque a usina não acaba. Não é certo? Então, você queria comprar do intermediário. Todo mundo era dependente do intermediário. Agora, eu chamo a atenção o seguinte. Quando eu falo no capital social, eu estou falando, né, melhorar essa capacidade de colaboração, etc. A cooperativa, tão famosa, né, no nosso tempo, ela também deixou a desejar, né? Ela deixou exatamente por conta da confiança. Aliás, até mesmo a organização chamada de desenvolvimento endógeno, né, a qual nós fizemos estudo com a Coagro, né, parando a Coagro, que na época elogiamos, parece que tem problema também. Por quê? Qual é o problema aí? É um problema político. Político porque aqueles atores políticos, né, aqueles mais bem relacionados, eles acabam se empoderando, tá certo? De uma massa grande. Aí perde a confiança. Então, na literatura hoje, o próprio desenvolvimento endógeno é criticado por isso. E aí surge uma nova discussão, que é o neoendógeno. Esse neoendógeno, ele visa exatamente eliminar essas dificuldades políticas, né, em que você tem um grupo que se articula, né, e acaba exercendo um domínio sobre você. Professor, quando você fala de... Quando você fala de desenvolvimento regional, né, independente de endógeno, regional de forma geral, eu queria entender um pouco, da sua perspectiva, qual é a influência de um canal curto de comercialização, porque a gente está falando de produção, só que a gente precisa falar também de uma comercialização interna, né, do município, enfim, da região em si. E nesse processo, um canal curto de comercialização seria uma perspectiva que fortaleceria esse desenvolvimento regional?
Sim, veja só. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. O município é um dos maiores compradores de alimentos hoje. Não é isso? Você considera isso como uma apresentação pública? Sim. O município é comprador. Né? Apesar de que a gente tem muitas empresas em Campos que não compram também dos produtores de Campos, né? Eu sou da UF, eu trabalho um pouco com os assentados, com agricultura e tal, e a gente vê muito essa dificuldade. Inclusive essa coisa do atravessador é um problema muito grande, porque a gente fala, os agricultores têm que fortalecer o canal curso de comercialização, essa coisa direta produtor e consumidor, só que ao mesmo tempo a gente não pensa que essas pessoas precisam de recursos para que isso aconteça. Eu não sou de Campos, eu moro em Campos há 6 anos. Por que a pergunta? O que simboliza tudo isso em São Paulo? As pessoas parecem com a estrutura do SEASA lá. Uma estrutura gigantesca, enorme, então ela não é. Exato. E aí a gente vê muitas coisas que vão dificultando. Por exemplo, a gente quer esse canal curto, né? A gente quer essa ligação do produtor e do consumidor que possa minguar um pouco, apesar de ter um meio esquisito, mas possa minguar um pouco essa presença do atravessador. Só que o atravessador também ele serve como o transportador, né? Porque não adianta nada o agricultor estar produzindo se ele não consegue escoar sua produção. Agora entendi. Entendeu? Então é pensar nessas políticas de fortalecimento para os agricultores não dependerem tanto desse atravessador, porque o atravessador, além de tudo, também tira muito recurso desse produtor, né? Porque seria estar vendendo, o atravessador está vendendo uma caixa de aipim por R$5, o agricultor está ganhando muito mal. Mas veja só, essa discussão está aqui, ó. Reestruturação produtiva com base no território. Essa reestruturação produtiva com base no território pensa um formato, esse formato que está colocando ali, diferente do microeconômico, que é o produtor se relacionar com o mercado. Ele resolveu o problema dele para atender tanto a demanda das instituições públicas, quanto para levar no mercado, tá certo? Próximo para vender. A gente sabe que ele tem limitações, todas as possíveis, né? Essa reestruturação produtiva, ela olha o território, um espaço mesoeconômico, em que tem não o produtor, mas os produtores, que vão produzir, uma coisa parecida, que vão produzir no contexto de um planejamento. Por exemplo, qualquer produto mesmo assim, né? O tomate, sei lá. Eu vou primeiro que eu vou identificar nichos de mercado para vender. Eu identifico nichos de mercado para vender, eu preciso saber qual é o padrão desse produto. Pode ser diferente do que ele produz, mas esse padrão, né, ele é estudado, tá certo? E planejado a sua oferta, tá certo? Pelos produtores do território, que serão apoiados pelos recursos necessários para esse objetivo. Ou seja, para eu produzir esse tomate, tá, sei lá, uma tonelada, é o estudo de viabilidade econômica mesmo, né? O que eu preciso? Eu preciso de recursos tais, eu preciso de insumos tais, tudo que eu preciso, tá certo? E esses recursos, né, eles são naturalmente rateados entre esses produtores. Tá? E essa governança que visa tudo isso é a governança. Assim como a agroindústria. Eu quero fazer uma agroindústria do tomate, né? Eu vou planejar como isso funciona, quem são os atores fundamentais para isso, o padrão desse produto, o leite, a mesma coisa, né? Como eu posso atingir essa escala que eu necessito e como essa riqueza será distribuída entre eles. É uma ideia parecida com a agricultura, mais com a agricultura com a cooperativa, mas eu chamo a atenção para essa dificuldade da cooperativa de empoderamento de grupos, sabe, que são mais espertos, né? Pessoas mais dinâmicas, tá certo? Quando a gente pensa numa atividade cooperativa, nós temos que entender que todos têm os mesmos compromissos, né? As mesmas responsabilidades, os mesmos direitos a ganho, né? Dependendo da função que cada um se envolve naturalmente. Não quer dizer que todo mundo tem que ter o mesmo salário, não é o comunismo, não, né? Mas dependendo da função de cada um, você tem uma renda padrão. Mas, evidentemente, não vai ser uma coisa tão diferente
que vai fazer com que grupos, né, acabem se destacando perante outros grupos. Só mais uma pergunta. Sim. Porque eu entendi isso que você falou, só que aí eu queria entender também como você vê essa questão de viabilizar isso, né? Porque eu fico pensando na questão da relação universidade, poder público, porque eu fazia parte do projeto na UF, em que a gente fazia visita a alguns assentamentos para ver a questão de burocracia e documentação, inclusive da DAP. E a gente fez um projeto lá em Vasta Grande, que a gente teve uma reunião com os grupos da região, e eles falaram para a gente dessa dificuldade de coisas simples, que teoricamente seriam simples, né? Que é regularizar a DAP. E aí a gente meio que tentou fazer esse meio do caminho, só que aí é tudo muito burocrático, tudo muito difícil. E aí quando a gente pensa nessa cooperativa, que não é bem uma cooperativa, a gente tem que pensar também nessa forma de acessar esses recursos, forma de viabilizar de fato. E aí, como está sendo pensada essa questão de viabilizar, né? Perfeito. Veja só, eu chamo isso de governança, como eu te falei, né? A governança planeja, a governança identifica todos os problemas e como solucionar esses problemas. Eu vou dar um exemplo muito claro, né? Que é visualizar melhor a coisa, dessa questão. Nós tivemos um projeto aqui, uma época, de psicultura, em que nós implementamos essa metodologia da pesquisação. Essa metodologia, a Cláudia vai até discutir um pouco depois, né? Você tem um grupo de interessados, de produtores, né? E um grupo ligado ao conhecimento. Não é que o grupo de conhecimento vai ensinar nada ao produtor, né? Mas junto com os produtores, vão identificar problemas concretos e alternativas concretas. Só que esse grupo da governança, eles têm mais facilidade de acesso a centros financeiros, a órgãos burocráticos de prefeitura, etc., e podem resolver essas questões. Eu vou dar um exemplo. Quando nós fizemos isso, nós convocamos para esse grupo de governança o Banco do Brasil, universidade, etc., etc. E o primeiro problema que apareceu foi o seguinte: os produtores queriam investir, mas não tinha dinheiro. E aí, como é que a gente vai resolver isso? Não tem, dinheiro tem, porque dinheiro tem. O Banco do Brasil tem recursos do BNDES, que o gerente do Banco do Brasil faz questão de dizer para o produtor que não tem esse recurso subsidiado. Se o senhor falar, ele vai dizer: eu tenho recurso sim, mas ele custa 3% ao mês, 200, 4% ao mês, que é recurso do banco, onde ele tem lucro sobre isso. O recurso do BNDES, que é subsidiado, que o governo federal define que o Caixa Econômica e o Banco do Brasil deve emprestar para o seu agente importante, social. O gerente do Banco do Brasil está precisando dizer para você que eles conhecem isso. Sabe por que eles conhecem isso? Assim como esses recursos que vieram agora na pandemia para as pequenas empresas. Eles se tornam organizador. Não, o Brasil é o seguinte: sabe o que ele não aceita? Ele diz para o governo que aceita, assim, que ele é obrigado a fazer isso, Aceita sim. Mas ele, na prática ele não aceita. Porque ele diz o seguinte, ou melhor, que ele não tem lucro com esse dinheiro. E o mecanismo exige que ele assuma o risco. Então ele assume o risco e ele não tem despede do negócio. Não interessa ele pegar esse dinheiro. Ele vai dizer que não tem, mas tem. E aí, neste processo de governança, o gerente do banco, conhecendo o projeto, olha só, conhecendo o projeto, tendo informação do projeto, ele não tinha como também se esforçar e eliminar alguns gargalos. E o primeiro que apareceu foi exatamente do empréstimo familiar, da agricultura familiar, que tem um monte de exigências, sei lá, 60%, 70% da renda, tem que ser oriundo da agricultura e tal, tem que ser negócio. O próprio DAP, que é outra burocracia gigantesca. E também o registro do documento. Deixa eu perguntar esses. Aí só fechar. Resultado, nós conseguimos furar a legislação do empréstimo da agricultura familiar. Porque o cara fazia parte da governança, ele entendia. E aí, quer dizer, desculpa, só um minutinho, para fechar, isso acontece com todos os
créditos, agora mesmo na pandemia, tinha dinheiro à vontade, mas o banco não emprestava. O banco, de certa forma, ele não está errado, sabe por quê? Porque vem de cima para baixo, ó, você empresta, né? Mas um risco. Como é que o banco vai assumir o risco, tá certo? Sem nenhuma margem de lucro? O banco acaba emprestando. Aí já com a governança você quebra isso, você vermelha esse negócio. O sistema financeiro hoje movimenta, remunerando diariamente 1,2 trilhão de recursos livres. Tem 1,2 trilhão livre, que aí os bancos preferem emprestar ao Tesouro, ganhar a remuneração diária da Selic, Segurança? e não jogar no mercado. Segurança. Ou seja, a função do Banco Central do Brasil hoje é gerar escassez. É a coisa mais absurda. O sistema todo precisando de irrigação de dinheiro, o Banco Central joga na escassez. Porque ele toma esse dinheiro, remunera a Selic, e o cara do Banco do Brasil fica muito à vontade. Não, por que eu vou te emprestar e tomar um risco? Esse 1,2 trilhão, se o Banco Central está aqui me remunerando a Selic. Essa é a questão, que é a discussão do teto de gasto. A discussão do teto de gasto, que é a tentativa de romper com isso. Mas o sistema financeiro, que é todo financiado por esses bancos que ganham com essa remuneração da Selic todo dia, o 1,2, não querem. Essa é a discussão. São os interesses, né? Que vai a nível micro, de que nós estamos discutindo aqui agora. Um projeto importante morre do ovo, porque ele não tem o crédito, porque não tem interesse, cara. Mas você vê esses interesses também separados, eles estão acostumados. Nós estamos falando de uma governança, os interesses comuns são comuns a todos, entendeu? Então, se você tem o Banco do Brasil também envolvido, ele é seu parceiro. Ele deixa de lado esse interesse. Até porque tem um detalhe também, né? Os projetos que surgem demandando dinheiro, né, são projetos que expõem o banco a muitos riscos. Sim. Essa é a verdade. Então o cara não se sente muito tranquilo para gastar dinheiro. Essa é a pergunta. Só como crédito como risco. Como risco, pensa em garantia. Garantia seria o maior patrimônio que a pessoa tem, né? E aí, sabe que os capítulos, os caras são poceiros, não são proprietários. E aí tem essa dificuldade desses poceiros conseguirem esses... Mas eu estou te falando esse exemplo que eu dei lá da agricultura. Conseguimos furar esse bloqueio. Conseguimos. Por quê? Sabe o que acontece? A questão da confiança, tudo que está discutindo, né? Acontece porque as pessoas não se comprometem. A metodologia, ela caminha no sentido de fazer você se envolver no programa. Então, se o Banco do Brasil está envolvido no programa, se a universidade está envolvida no programa, você elimina essas dificuldades. Olha, a gente observa isso diariamente. Eu sempre critiquei que seja incubadora e tal. Como é que você vai fazer incubadora na universidade, né? Também imaginando que é uma sala com ar-condicionado, com isso, com aquilo. Não, você precisa que o professor tenha interesse de ir lá, de orientar o seu aluno. Se o professor não foi, na verdade, né, optado no sentido, né, para se envolver nesse negócio, não vai ter incubadora. A mesma coisa disso aí. O produtor vai quebrar a desconfiança do produtor. O produtor diz claramente: porra, esse cara vem pra cá pra quê? Me encher o saco, pô. Em muitos casos diz isso, porque todo mundo vai lá, perturba ele, quer ver a oferta dele, quer isso, quer aquilo, e ele não sente nenhum retorno. Fala e vai embora. E vai embora, exatamente. Entendeu? Então, existe uma certa desconfiança. A metodologia visa quebrar isso, criar um ambiente de vamos dizer assim, comprometimento. Se não houver comprometimento, não tem nada, não adianta. A transferência de tecnologia, vem lá o cara do Estado, olha, vem cá, pega seu apoio, dá um balde de leite, traz para cá, não, bobagem. Você precisa comprometer, até mesmo, tudo. O cara vai ensinar matemática na escola pública. Pô, você chega lá, olha, você deve ensinar assim, assado. E aí? Não adianta. Comprometimento é se envolver, planejar, trabalhar junto, entendeu? Aí você quebra essas coisas todas. Foi claro, foi hoje. Tá certo? Deixar aqui então, olha, e aí a gente tem a questão dessa integração que a gente chamou ali,
que o Molina tanto ensinou para a gente, né? Essa integração universidade, governo e empresa, né? Isso mostra o papel da universidade como empreendedora, entendeu? Isso mostra essa capacidade de necessidade de integração, né, entre universidade e governo. Não esse discurso de eu participo, eu apoio. Não é isso. Isso é diferente de envolvimento. Tá certo? Esse envolvimento aí, cada agente ele acaba contribuindo na função do outro. Tá certo? Essa é a ideia, né? E o planejamento para a instalação de estratégia da emulação, né? Enfim, isso é um conceito aí da Europa, né? Que é o esforço de se igualar ou ultrapassar outros em qualquer ação existente. Essa é a ideia. Então são elementos, veja só, são elementos que vão nortear essa discussão. Tá certo? Não tem nenhuma fórmula mágica, né? Tá certo? Então essa é a ideia. Bem, Então, professor, sim. eu vejo na mídia corporativa dos campos aí, vários atores, universidades, jornais importantes de campo, né? Empresários, ex-usineiros, dando como a agricultura como a esperança do desenvolvimento econômico. Inclusive, fizeram até um projeto de feios. Isso funciona? Opa! Segundo a sua apresentação, na minha opinião, é uma falácia, mas eu quero a vossa opinião. Eu me envolvo com a economia daqui da região, desde 92, quando eu cheguei aqui, né? Então eu acompanhei muita coisa, participei de muita coisa, acompanhei, posso dizer que eu acompanhei, né? Dos primeiros seminários, os primeiros não sei o quê, tudo acaba no primeiro, né? Sempre no primeiro. Não tem o segundo, né? Não tem o segundo, não é o primeiro. Então, não funciona porque a gente repete a forma de pensar. Está sempre repetindo a mesma forma de pensar. Não dá, entendeu? Vamos criar um processo de governança? Vamos embora. Chama lá o ENP, chama lá a UF, o IFE, chama todo mundo, vamos fazer um documento, vamos institucionalizar isso ali no cartório, olha, chama a imprensa, bate palma, tira umas fotos, institucionalizamos. Não funciona. Eu acho que o informal é importantíssimo nessa história. O NUPERJ, ele é informal, aliás, até hoje. Ele é informal, ele não é formal, no NUPERJ. Ele é informal. Tá certo? Porque a gente precisa ganhar confiança. Se você não ganha confiança, não adianta você institucionalizar nada, né? A confiança, ela é consequência de ações, e ações competentes, ações sérias, né? Tá certo? Então não basta você criar algo sem fundamento. Entendeu? Então, por isso que eu falei anteriormente, cooperativa, eu tenho medo de falar nesse termo, por conta da confiança. Não tem confiança. Então, eu estou chamando isso de governança. E essa palavra, esse termo que é fundamental, comprometimento. Não adianta. Se o cara não se comprometer, dizer que é parceiro, que apoia, ele não tem que apoiar nada. Ele tem que se comprometer. Assim que as coisas funcionam. Professor Zé Alves fez uma pergunta ali, o comitê, o professor João, em relação ao passado. O que foi? Bom, não é provavelmente aniversário, né? A má gestão dos recursos que tinham lá em 2015. Mas em cima da palavra usada pelo professor João de diagnóstico, recentemente já foi aprovado um projeto no Brasil, né? Classificando a nossa região aqui, Norte-Oeste, como uma futura região semiárida. E eu acho que pior do que você não usar mal qualquer recurso é não ter o recurso. A gente está falando de recurso hídrico. Porque eu perguntaria, não sei se vocês estão algo assim fora, né? Existem fundamentos, digamos, técnicos que levaram a ser mostra, comprovar que há perspectiva da nossa região se tornar uma região semiárida, né? Tem, porque é toda uma discussão acadêmica isso, né? Vários pontos de vista para criar uma discussão séria. Porque tem um debate levando em conta o tempo geológico. O tempo geológico é um tempo muito longo. E nessa perspectiva, a gente está vivendo só um momento atípico. E tem alguns debates voltados
principalmente para a sustentabilidade, para as mudanças climáticas, e de fato creem que se a gente não preservar, se a gente não fizer algumas ações que resguardem nosso território, possa ser que aconteça essa questão de minguar alguns recursos, principalmente as bacias hidrográficas. A gente precisa pensar nisso também, né? O Roberto tem falado da questão da transposição do Andu lá no Rio, e tira 2/3 da água do Paraíba. Então, tem essa discussão, é uma coisa muito discutida no meio acadêmico, dentro da geografia, dentro das mudanças climáticas de forma geral, mas tudo depende do ponto de vista. Tem chance? Claro que tem, porque se a gente não cuida, não preserva, não procura formas de mitigar os impactos no território, a tendência é que ele se extingua e a tendência também é que ele comece a virar um grande deserto, né? Então, é um debate de fato fundamental. Não sei se eu responder. Vamos só avançar então um pouquinho, porque senão a gente vai explorar. Então, eu gostaria que a Ana Clara, que ela é bolsista e também pesquisou sobre o Rio de Janeiro, né? Ela vai falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos, né, que são importantes para a gente. É da engenharia de produção, Ana? Então, eu sou a Clara, eu faço engenharia de produção, né? Eu sou bolsista aqui da Unitec e a gente pesquisou o setor canavieiro no território. Pode passar. Isso. Então, o principal ponto desse trabalho é a gente discutir como a cana ela tem importância no Brasil, né? Mas principalmente no estado do Rio de Janeiro. E para a gente discutir isso, esse setor canavieiro, a gente precisa mostrar como que foi sua história, sua trajetória na nossa região também. Então, pode passar. Então, a cana chegou aqui no período colonial, basicamente, né? Só que ninguém teve interesse, assim, de crescer ela como um setor da indústria, né? E aí, poucas pessoas tiveram esse interesse, ela ficou aí durante praticamente 50 anos até começar a se monopolizar, né? Em 1857 começou uma implementação de engenhos centrais a partir de projetos do Dom Pedro, né? Dom Pedro II, ele queria investir em novas tecnologias e aí acabou implementando os engenhos centrais aqui no Brasil. E foram 87 engenhos aprovados, né? Mas só 12 foram implantados. Pode passar. E aí a região de Campos, ela é muito importante porque o primeiro engenho que foi implantado foi aqui em Campos, em Quissamã. Também teve as estações experimentais. Essas estações, elas produziam variedades de cana e acabou que Campos conseguiu, assim, como se fala? Um destaque, né? Nessa questão da estação experimental. Porque poucas eram as variedades que não saíam de Campos. Então, teve um papel muito importante na nossa região aqui, na história da indústria da cana. Pode passar. E aí, antes da gente discutir a questão econômica da cana também, né, a gente tem que entender quais são as características dela, né? Então, a característica da cana é a baixa produtividade, ela depende muito do clima, se o clima está favorável ou não. E isso acaba que mexe muito com o preço dela. Você nunca sabe como que vai estar o preço dela, como que ela vai chegar ao mercado, né? E aí, o petróleo acaba que, quando ocorre uma crise, né, no petróleo em 1983, cria aí o PROALCO, que é o Programa Nacional. Ele era um programa de disponibilizar crédito para as destilarias autônomas que possibilitou uma grande expansão, né, da questão do álcool no Brasil. Pode passar. Isso. E aí teve o ano de 2003, que foi um ano muito importante, porque era assim, era um ano que estava
tanto o açúcar quanto o álcool em evidência e acabou também impulsionando as exportações. Também teve o advento, né, dos carros flex, que acabou que possibilitou ao motorista escolher o combustível que ele queria, a questão do preço também, acaba que o preço do etanol, né, que a gente chama agora, ele é mais barato. E aí a gente pega um mapa, né, que ele tem a produção de 2006. Primeiramente, de 2006, a gente vê aí que o Centro-Oeste já estava se destacando e parte do Centro-Oeste, São Paulo, Minas e algumas regiões lá do Norte. Norte não, do Nordeste. Aí foi o que eu falei, das regiões Centro-Sul, Nordeste, São Paulo. E aí a gente tem a diferença daquele gráfico lá de 2006 para o gráfico de 2017. A gente consegue perceber que o Nordeste acabou se saindo quase a mesma coisa, só que tem algumas áreas ali do Nordeste que também começaram a produzir bastante, né? Então, pode passar. Isso. Então, acaba que a gente vê que o mercado do etanol, né, do álcool, acaba se destacando absurdamente aqui na região do Brasil, né? Próximo. E aí, a gente pega a questão do Rio de Janeiro, que esse é o grande ponto do trabalho. A gente, aqui nesse gráfico, a gente pegou em 2021, né, é o rendimento médio dos estados, e aí a gente pega aí, São Paulo tem aí uma produção, a gente pegou, por hectares, isso, a gente fez lá uma divisão, o rendimento médio, e aí a gente vê São Paulo, Minas, Goiás, que está muito lá em cima, todos, e só o Rio, é 40 mil, enquanto os outros são 80, 70. Então a gente chega a... Pode passar. Deixa eu ver o que eu falo. A gente chega à reflexão do trabalho que é justamente isso. Por que é uma região tão grande, né, e tão importante para a história da cana não está se desenvolvendo a esse nível, né? Por que o nosso está tão baixo em comparação aos outros? Se foi tão importante, se tantas variedades saíram daqui, o porquê disso? Aqui também a gente mostrou São Paulo, que no Brasil é um estado muito importante para a cana. Ali a gente tem uma comparação, tirando os Estados Unidos, o Brasil é o segundo maior produtor, né, de etanol do mundo, do planeta, e São Paulo ele tem 55% das áreas plantadas. Então, acaba sendo maior do que a União Europeia, acaba tendo uma produção, né, maior do que esses outros países. Pode pular. Então foi isso. A gente quis trazer uma reflexão sobre o porquê nossa região, que foi tão importante lá na história, né, aconteceu isso. A falta de interesse, a falta de investimentos no nosso território, que tem tanto potencial, né, para cana, e a gente não está tendo resultados com isso, né? Essas apresentações vão ficar no alvardo do Vamos organizar isso aí. Obrigado, Clara. Viu? Mais um problema, né? Tá vendo? Enfim, para a gente agilizar um pouco mais, então a Rafaela vai falar um pouco sobre essa teoria do desenvolvimento regional, né, que vai nortear a nossa discussão, as nossas discussões, né? Então, Rafaela, por favor. Rafaela, ela é estagiária, ela é bolsista do nosso projeto de extensão e ela é do CCH, Políticas Sociais, né? Não, Ciências Sociais. Ciências Sociais, desculpa. Oi, gente, bom dia. Como o professor falou, sou bolsista de extensão e sou graduada no curso de Ciências Sociais. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns aspectos teóricos do desenvolvimento regional que a gente está trabalhando aqui. E aí, só para poder fazer uma breve contextualização histórica, né,
a gente trabalha justamente com essa distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico, né? E essa distinção, ela se tornou mais clara num contexto de pós-Segunda Guerra Mundial e da implementação da política de welfare state, né, de estado de bem-estar social. E, basicamente, o crescimento econômico ele se refere justamente ao aumento na produção de bens e serviços e tem como principal indicador o produto interno bruto. E o desenvolvimento econômico ele refere-se já à melhoria dos indicadores de bem-estar social e econômico e tem indicadores diversos para poder estar metrificando o desenvolvimento para alguma região, né? E aí eu trouxe aqui uma citação breve, né, que é o desenvolvimento econômico é um conceito mais qualitativo, incluindo as alterações na composição do produto e a alocação de recursos para os diferentes setores da economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estar econômico e social, como pobreza, desemprego, desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação e moradia. E aí, já tratando mais da questão do desenvolvimento regional, ele surge a partir dos anos 50, de estudo que surge a partir dos anos 50, e tem diversas teorias que foram elaboradas nesse campo de estudo, e a maioria delas tem no Estado, bem no Estado, esse importante indutor do processo de desenvolvimento regional. E essas teorias, né, nesse cenário que eu citei antes de pós-Segunda Guerra Mundial e implementação do welfare state,